meus amigos do Grupo Gente Amiga de Buriti Alegre. Hoje a gente vai fazer uma reunião por aplicativo de conferência, tendo em vista aí a pandemia que assola todo mundo, né? Eu estou aqui na periferia de Goiânia, numa chácara. O Jonadab está em Buriti Alegre e a gente vai fazer aqui uma gravação. Nós vamos fazer uns comentários assim das principais datas de Buriti Alegre que o Jonadab selecionou. Eu vou falar um pouquinho do Buriti Clube e do jornal O Buriti, de João Guilherme Chaves. Gostaríamos que vocês curtissem esse vídeo e compartilhassem para o engrandecimento do canal. Jonadab, como todos sabem, é um grande estudioso da história de Buriti Alegre. Tem assim, um acervo de fotografias muito grande e é um apaixonado pela história de Buriti Alegre. Às vezes, fotos da minha época e que eu não conheço as pessoas, o Jonadab vai olhando e sabe o nome de todo mundo, praticamente. Pessoas que nasceram muito antes dele ter nascido, pessoas que ele não conheceu, e ele sabe disso aí com muito capricho. Jonadab, então, vai falar Esse vídeo era para ter saído nos 93 anos de Buriti Alegre, todavia, a gente teve que ajustar equipamentos, nós tivemos que escolher um software mais adequado, e a gente está fazendo esse vídeo hoje e esperamos aí que vocês agradem e nos desculpar antecipadamente por alguma falha que existir, né? É a primeira gravação que a gente está fazendo. Então, a nossa primeira pergunta não é praticamente uma pergunta. O Jonadab vai relatar aí as principais datas comemorativas de Buriti Alegre. É com você, Jonadab. Eu quero primeiro agradecer aos amigos que estão participando com a gente, reforçando para deixar o seu like lá e curtir o nosso canal. É o canal da história de Buriti Alegre. Primeiro, eu quero falar que em 1908 é a primeira menção que se tem sobre Buriti Alegre, porque eu encontrei no Arquivo Geral do Estado um documento do Leonel Antunes Maciel fazendo a remessa de arrecadação. Naquela época, como dizem os antigos, todo povoado, as duas primeiras coisas que se abrem é uma coletoria e uma igreja. Então, em 1908, já tinha o povoado e a abadia de Buriti Alegre. Mas em 1914, exatamente no dia 17 de 12 de 1914, foi criado o distrito de Abadia de Buriti Alegre pela lei número 72 da prefeitura de Santa Rita do Paranaíba, hoje Itumbiara. E no ano seguinte, no dia 20 de 5 de 1915, foi instalado o distrito de Abadia de Buriti Alegre pelo intendente de Santa Rita do Paranaíba, Itumbiara, hoje, Carlos Marques. Ele veio aqui na cidade e fez a instalação oficial do distrito, que recebeu o nome de Abadia de Buriti Alegre. Então, foi nomeado o seu primeiro subintendente, que foi o senhor José Sinhá. No ano de 1920, pela lei número 65, o distrito foi elevado à categoria de vila. Em 1923, em 1º de janeiro, é inaugurada a usina Minerva.
que foi iniciativa do Dr. Jales Machado e que trouxe grande desenvolvimento para a cidade. Já o próximo acontecimento importante foi em 1927, que foi a emancipação política de Buriti Alegre. Em 1928, teve início as obras de construção do Pedro II e o senhor Dimas de Paiva dá início à construção da estrada que liga Buriti Alegre a Santa Rita do Paranaíba. Em 1929, é inaugurada a rodovia que liga Buriti a Santa Rita e é instalado o primeiro serviço de jardineira ligando as duas cidades. Em 1930, é inaugurado o Grupo Pedro II, com início das suas aulas em 1º de março de 1930. A primeira escola já inaugurada, que foi uma iniciativa do Dr. Jales Machado. Em 1932, é concedido ao Dr. Calado o direito de instalar um hospital e um bairro sanitário em Buriti Alegre, que hoje é o bairro da Caládia, que recebe esse nome em sua homenagem. Em 1934, é construído e colocado em funcionamento a primeira linha telefônica entre Buriti e Santa Rita do Paranaíba. Em 1935, é criado e inaugurado o Jornal Buriti, que é o nosso amigo Roberto, daqui um pouco vai explanar mais sobre o Jornal Buriti. Em 1938, é inaugurado o Piscina Clube e é inaugurada também a matriz de Nossa Senhora do Rosário, que o Dom Emanuel, o arcebispo, veio para celebrar a inauguração a segunda igreja de Buriti Alegre, que a primeira é a igreja Nossa Senhora da Abadia, aqui embaixo. E essa é a matriz de Nossa Senhora do Rosário, que é a que permanece até hoje. Em 1939, é inaugurado o aeroporto local e o aeroclube, e é lançada a pedra fundamental da escola paroquial. Em 1942, é inaugurada a agência do Banco do Brasil, que é a segunda agência do Estado e a primeira do interior goiano, porque a primeira agência do Banco do Brasil no estado de Goiás foi na cidade de Goiás Velho, e a segunda agência foi em Buriti Alegre. Você vê a importância que tinha Buriti Alegre, que recebeu a segunda agência do Estado no Banco do Brasil. Em 1948, é fundada e inaugurada a ZYV5 Rádio Clube de Buriti Alegre, por iniciativa do senhor João da Mata Cândido, conhecido popularmente como Seu Torada. E em 1950, é inaugurada e entra em funcionamento a Santa Casa de Misericórdia. Nós vamos falar aqui só até 1950 para não alongar. E um próximo posto nós vamos falar de 50 para frente, até uma certa data, para a gente comentar mais sobre a história de Buriti Alegre. Jonadab, eu gostaria de que você fizesse assim, um comentário. Acho que um dos documentos mais importantes de Buriti Alegre foi a ata de fundação. Eu gostaria de que você comentasse onde você achou esse documento, que condições ele estava, e se você quiser se você quiser comentar, você faça assim um rápido comentário de algumas pessoas que assinaram essa ata. Olha, o que eu tenho a dizer, eu fiquei sabendo que um prefeito passado de Buriti, que eu não vou citar o nome, deu uma limpeza lá nos arquivos da prefeitura e mandou para o lixão da cidade 2 caminhões de papel, arquivos e etc. Eu, como já era uma pessoa que gostava da história de Buriti Alegre, falei, eu vou averiguar o que é que tem esses papéis. Peguei e falei com o meu pai, ele tinha uma caminhonete aqui, e eu me dirigi para o lixão.
Chegando lá, eu vi que eram documentos importantes, muitos livros de ata e muita papelada importante. Eu peguei esses documentos, inclusive alguns se perderam, que não teve condições nem de a gente tentar restaurar, porque molhou muito, que já tinha jogado lá no lixão. Trouxe essa papelada aqui para casa, separei o que era útil e o do que não era. E tinha alguns papéis que não tinham importância histórica. Mas entre esses papéis, eu achei mais ou menos uns 10 livros de ata, inclusive o livro de ata da fundação do distrito de Abadia de Buriti Alegre, que é o livro mais importante para o nosso município, foi parar no lixão. Aí os outros livros também, que tem a Caixa Escolar, que o doutor Jales Machado criou para poder arrecadar dinheiro para o Pedro II, e os demais acontecimentos da cidade até 1930 estão todos registrados nesses livros de ata. E esses livros é uma importância histórica muito grande, não deveria ter ido parar no lixo. Mas, por uma sorte, eu fiquei sabendo, ainda salvei a tempo a história de Buriti Alegre. E, falando um pouco sobre a ata de fundação, como eu já tinha dito, que foi instalado no dia 20 de 5 de 1915, o prefeito de Itumbiara, que na época não era prefeito, era intendente, Carlos Marques veio aqui na cidade, fez a reunião com as principais lideranças e instalou o distrito de Abadia de Buriti Alegre. Então, o segundo secretário era o Major Francisco Olímpio de Paiva, pessoa de muita importância aqui na nossa cidade. O Sancho Carlos do Vale, que era o juiz distrital e que também foi o segundo intendente de Buriti Alegre. O Carlos Marques era o presidente do conselho, que era o intendente de Itumbiara. Meu tataravô, que era Vicente Custódio Vencio, um fazendeiro muito importante lá na região da Mata Azul, que veio lá de Dores do Campo Florido, mais ou menos em 1900, para se instalar na região da Mata Azul, comprou grande quantidade de terra, também um grande conselheiro. E aqui tem muitas pessoas aqui, porque no tempo não dá para a gente discorrer, mas são mais ou menos as pessoas que assinaram aqui o livro de ata, mais ou menos umas 25 pessoas, as pessoas mais influentes, e que ali assinaram para o nascimento do nosso município. A gente vê nesse relato do Jonadab o descaso, não vou dizer descaso, ou negligência, ou falta de cultura, sei lá o que é, do poder público de Buriti Alegre, o descaso do poder público de Buriti Alegre com a história, com a cultura da cidade. Uma cidade que nasceu com uma elite intelectual muito grande, né, com líderes, com pessoas muito cultas. A gente basta citar o Buriti Clube. O Buriti Clube foi fundado em 1933, na Rua Americana do Brasil, a rua lá do Grupo Escolar Pedro II, e esse clube tinha reuniões diárias, não era só baile, não era só festa. Então, ele reunia, as pessoas se reuniam quase todos os dias e tinham, vamos dizer, concursos de poesias, de contos, e atraía, às vezes, alguns desses concursos, atraía gente até, além das cidades circunvizinhas, gente até do Triângulo Mineiro vinha participar desses concursos literários de Buriti Alegre. E
vamos dizer assim que, além disso, existia já em Buriti Alegre a Sociedade Operária. O nome é um pouco assim estranho, parece que seria uma sociedade comunista, mas não era bem isso. Sociedade Operária também congregava uma série de pessoas, quase todo mundo, quase todos os intelectuais de Buriti Alegre pertenciam a essa sociedade operária. E promoviam muitas palestras também, e era muito assim atuante na parte cultural de Buriti Alegre. E a gente gostaria de falar um pouquinho do jornal O Buriti. O jornal Buriti foi idealizado por João Guilherme Chaves. João Guilherme chegou em Buriti, a gente não tem a data precisa, mas eu tenho a impressão que ele deve ter chegado em Buriti Alegre no início dos anos 30, ou final da década de 20. E João Guilherme chegou em Buriti Alegre como sorveteiro. E Buriti Alegre sempre recebeu bem as pessoas de fora. Naquela época, Buriti Alegre era um polo de atração de pessoas, dado assim o progresso da cidade e um grande centro assim de distribuição do gado, o gado do Goiás chegava primeiro ali para seguir para os outros centros. E João Guilherme chegou lá como sorveteiro. O pessoal viu o seu valor, né? E logo, logo, ele passou a ser subpromotor de justiça na cidade. Depois foi diretor do Grupo Escolar Pedro II. Em 1935, João Guilherme teve a ajuda de algumas pessoas em Buriti Alegre e fundou o jornal O Buriti. Está entre assim, os 10 jornais, eu não sei se é o 6º ou 7º jornal do Estado, era um jornal semanal de 4 páginas. Esse jornal foi editado durante 20 anos, até 1954. Mesmo com João Guilherme teve um tipo de um derrame, ficou paralítico, mas esse jornal continuou sendo editado. Era um tabloide, tipo assim, o jornal daqui, com 28 centímetros de largura e 43 de comprimento. 4 páginas, e muitas vezes, a gente vendo esse jornal, às vezes, das 4 páginas, 1,5 era propaganda, né? O jornal tinha assim, que sobreviver. Em 1939, o jornal se profissionaliza. O jornal passa a ter um formato standard, com 60 centímetros por 75, e passa a ter 6 páginas. Às vezes, até 8 páginas. A sede do jornal era ali na rua Conde Teófilo, com a Florentino Mata. Então, saindo ali localizar para vocês, saindo ali do Banco do Brasil, em direção à rádio, na Rua da Abadia, a gente entra à direita ali, parece que é na primeira esquina de baixo. Hoje não existe mais lá o prédio, só existe lá um alicerce desse antigo prédio da gráfica, né? Ele não fazia só jornal, ele também fazia gráfica, fazia blocos de notas fiscais, pedidos, documentos, às vezes propagandas de festas para a igreja, e essa coisa toda, né? Outro detalhe muitas vezes esses jornais tinham edições de luxo,
O que é edição de luxo? Com muitas fotografias, né? E fotografia em jornal naquela época era meio complicado, né? Tinha que mandar isso para Uberlândia ou para uma cidade maior para fazer a chapa, para imprimir, né? Para depois imprimir na tipografia. Era uma coisa assim cara. E João Guilherme muitas vezes fez muitas edições com muitos clichês, muitas fotos, edições muito caras. Outro detalhe também que a gente tem que observar, dizem que as primeiras edições do jornal eram tão borradas que você conseguia ler pouca coisa. Então, mas o povo, assim mesmo, comprava o jornal e, principalmente, assinava o jornal. Pagava, às vezes, a assinatura era anual, então pagava um ano de assinatura, não só de Buriti Alegre, mas de Morrinhos, de Santa Rita do Paranaíba, que hoje é Itumbiara, Uberlândia, Goiânia na época não existia, mas Goiás, outros estados, o pessoal assinava esse jornal. Então, vamos dizer assim, ele teve uma ajuda muito grande. E funcionou, como eu disse, durante 20 anos. Os artigos existentes, como Buriti Alegre era uma cidade assim bastante pequena, né? Os acontecimentos não eram tantos, o jornal tinha também a parte cultural, né? Muitas pessoas escreviam, faziam poesias para publicar nesse jornal. Dr. Guilebaldo fazia dezenas de artigos, né? Artigos assim muito bons. E vamos dizer, até a irmã do Dr. Guilebaldo, lá da Bahia, contribuía com assuntos para o jornal. E assuntos assim extremamente modernos. A gente vê no Jornal do Buriti, de 35, 36, falar em feminismo. A gente vê no Jornal Buriti, de 35, falar em educação sexual. Olha que coisa, né? Tem até um artigo muito interessante nos primeiros números do Dr. Guilebaldo, falando da importância da educação física nas escolas. Então, um jornal bastante evoluído, um jornal que tinha assim, muita coisa interessante, que retratava bem a intelectualidade da cidade. Mas o jornal também se preocupava, já que lá, como eu disse, lá não tinha tanta coisa assim para se falar, mas o jornal era social, né? Falava dos aniversários, falava das senhorinhas que vinham passar as férias em Buriti Alegre, né? Que estudavam fora e chegavam de férias. O jornal falava também da ida de comerciantes a São Paulo para fazer compras, de visitas de pessoas que chegavam em Buriti Alegre. Era um jornal, assim, vamos dizer, bastante eclético, não falava assim de tudo. Tinha também notícias assim até triviais. João Guilherme Chaves, para vocês entenderem, ele gostava muito de falar coisas assim. Parece que ele pegava o dicionário, escolhia uma palavra lá, achava bonita, né? E colocava lá no jornal. Ele adorava fazer discursos, né? E o Francisco de Brito, no livro Memórias do Tempo,
cita até alguns discursos vamos dizer engraçados, mas vamos dizer assim, curiosos, de João Guilherme Chaves. Certa feita, morreu lá uma senhora, uma beata, e João Guilherme Chaves foi fazer um discurso e disse que não sabia se ele chamava a aniversariante de senhorita ou de senhora, porque, apesar dela ter certa idade, né, ela era fisicamente virgem. Aí, no final, ele acaba chamando ela mesmo de senhora, né? Outra feita, faleceu lá uma criança e, no discurso, João Guilherme disse que não sabia se dava os pêsames para a família ou se cumprimentava a família. Que aquela criança estava deixando esse mundo tumultuado para ter assim uma vida melhor. No fim, ele conclui lá que ele preferia dar os pêsames para. Então, ele tinha assim, um vocabulário muito interessante, né? Ele, certa feita também, ele noticia no jornal que um comerciante ia para São Paulo para fazer compra e, na volta, ia parar em Uberlândia, porque a sua mulher ia para o dentista para colocar 2 dentaduras. Mas, além disso, o jornal Buriti falava bastante assim, de coisas curiosas. Um gado bravo que chegava na cidade, às vezes que entrava nas ruas de Buriti Alegre, colocando a população em perigo. Isso aí nós já publicamos aqui no grupo. De um cachorro doido que mordeu uma criança, que teve que levar essa criança às pressas para Franca, para tratamento. E um boi que mataram, que tinha centenas de cocos dentro da barriga dele. Então, ele tinha assim, uma linguagem toda especial, né? Certa época, ele foi relatar lá um boi que tinha uma orelha muito grande. Ele disse que aquele boi tinha enormes aparelhos auditivos, né? Mas, vamos dizer assim, tirando essa característica de João Guilherme, tirando essa característica de João Guilherme, ele fez muito pela cidade, né? 20 anos na frente de um jornal, e merece, assim, vamos dizer, todo o nosso respeito e a contribuição que ele deu para Buriti Alegre. A gente pegou muita coisa aqui do livro Memórias de Outros Tempos, de Francisco de Brito. Francisco de Brito viveu em Buriti Alegre mais ou menos de 20 a 27. Ele veio de Conceição do Norte, na época que houve lá aquele episódio, aquele episódio com a família Volney, que morreu lá um coronel e estava sonegando quase tudo quanto é tipo de imposto, né? Deixou fazendas, gados, e fez um inventário lá para pagar lá uma mixaria lá de imposto. O coletor criou caso e o grupo foi lá e incendiou a coletoria, né? Mas não cabe falar muito isso aqui, não. Então, ele saiu, a família dele saiu fugida de lá, veio para Buriti e escreveu esse livro aí, mais ou menos aí, contando aí alguma coisa de Buriti Alegre, uns 7, 8 anos, no período que ele viveu em Buriti Alegre. Roberto. Oi.
Lembrando uma coisa Falar. importante do jornal aqui, que ele também era usado pela prefeitura para poder a gente publicar os balancetes. E outro fato importante que era publicado nos jornais eram os editais de casamento. Exatamente. Ele publicava os balancetes da prefeitura, não só de Buriti, mas balancetes de Tumbiara, de Morrinhos, que não, essas cidades não tinham gráfica, né? E esses documentos de cartório, de juízes, né? Atos jurídicos, publicava também balancete das festas religiosas, né? E era também um tipo de informativo, um tipo de informativo assim, oficial, né? E a gente tem aqui o que a gente tem do jornal Buriti é as edições de 35 e 36. E alguns exemplares, parece, de 45, não é isso, Jonadab? E eu tenho alguns da década de 50, muito poucos, mas tenho. Então, eu tenho aqui um encadernamento, não sei se vocês estão dando para ver, feito pelo professor Orlando. E ele pegou isso lá com Dimas Gonçalves Rodrigues. Dimas Gonçalves Rodrigues foi tabelião, parece que cartório de órfão, qualquer coisa assim. Tinha essa coleção. Hein? E do Qual registro cartório? civil. Registro civil. E o Dimas sempre ele tinha que publicar muita coisa lá, essas coisas de casamento, essas proclamas de casamento. E o Dimas tinha essa coleção de jornal de 35 e 36. Dimas, então, emprestou isso para o professor Orlando, ilustre buriti-alegrense, né? O professor Orlando xerocou isso aqui, fez xerox. Mas os jornais já velhos, e como teve que reduzir para o tamanho do papel A4, a gente tem dificuldade de ler, de fazer leitura. Tem hora que eu uso até uma lente para ler qualquer coisa, muita coisa apagada. Às vezes a gente tem que vamos dizer assim, deduzir a palavra. O Jonadab tem esse. Depois, quando parece que o Dimas morreu, a família doou esses jornais para o Jonadab, né? E ele fez assim uma sob computador isso aí, só que não cabia no scanner, né? Teve que escanear em duas partes, mas esse jornal está lá guardado, né? E está quase desmanchando. E para recuperar isso fica um pouco caro, né, Jonadab? Explica aí mais ou menos como é que é essa recuperação. Não, para recuperar esse tipo de jornal, é uma coisa bastante demorada, porque cada folha é mais ou menos de 3 a 4 dias o processo para recuperar. E como lá o pacote tem quase umas 50 folhas, e é um processo caro, porque os materiais que se usa não são fáceis de encontrar. Então é um processo demorado e caro. Mas a gente vai ver se consegue uma parceria com a Universidade Federal para recuperar esses jornais. A minha experiência com o jornal Buriti outro detalhe, antes de falar disso, a Prefeitura de Buriti Alegre tinha essa coleção dos jornais. Eles eram fixados numa tábua com dois parafusos lá, e ficava pendurado lá numa sala. Né? Ficava bem guardado. Né? Eu lembro disso lá.
E, como eu já disse, assim, as pessoas não valorizavam muito essa história e começaram a recortar pedaços do jornal. Tinha lá uma reportagem qualquer de um parente, a pessoa ia lá com a tesoura, cortava, levava para casa. Tinha lá alguma reportagem do pai de um amigo ou de uma amiga, né? A pessoa recortava aquilo lá e dava para a pessoa, né? Então, vamos dizer assim, um descuido, né? Principalmente dos secretários de educação do município. Isso aí deveria ter sido guardado. Então, de 20 anos, nós temos 18 anos, praticamente, de história perdida de Buriti Alegre, jogada no lixo. Então, a gente tem assim, uma revolta com isso. Né? Em 1970, no início dos anos 70, quando fundou lá em Buriti Alegre o Interact Club, que era um clube filiado ao Rotary Internacional, a gente ocupava um cargo no Interact, a gente foi lá, eu e lá no CRDA, com todas as autoridades de Buriti Alegre, a fina nata da cidade, e eu fiz um pronunciamento alertando sobre isso, mas os jovens não podiam fazer nada, né? Aquele pessoal lá da época do Interact. Mas falando ainda do jornal Buriti, gostaria só de citar aqui, vou folhear algumas páginas, não vou alongar muito, porque o vídeo já está ficando grande, né? Assim, quais os anunciantes que mantinham, além dos assinantes, quais os anunciantes que mantinham o jornal? A Marcenaria e Cartaria São José, irmãos Spini, fabricante assim, de móveis de luxo. A Fazenda Córrego Bonito, vendia açúcar, tem a tabela de preço aqui, da açúcar de primeira, açúcar de segunda, açúcar de terceira. Bar Clube foi outro grande anunciante. Olha aqui o vocabulário que eu estava falando do João Guilherme. Ele coloca aqui, ó, do Bar Clube. Ao lado de luxuosas vitrinas está o bilhar para moços e velhos espancarem o tédio nas horas tempestuosas da vida. Então, para vocês terem uma ideia da linguagem rebuscada. Nós tínhamos também o Açougue Central, que sempre fazia propaganda, o Guaraná Minerva, fabricado em Buriti Alegre, Tavares e Irmãos, da Fazenda Mata Azul, que vendia madeira, Dr. Guilherbaldo Almeida de Menezes, médico, né? Sobre o doutor Guilherbaldo, vou só citar aqui mais demoradamente, que muita gente do grupo, a grande maioria conheceu, foi aluna dele. Então está aqui. Dr. Guilherbaldo Almeida de Menezes, médico, diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia, clínica médica, doenças internas e da nutrição, sífilis, moléstias venéreas, tinha muito na época, né? Doenças de pele, aparelho circulatório, aparelho respiratório, aparelho digestivo, ânus e recto. Reto, escrito arcaicamente, recto. Né? Consultório, Rua da Badia, número 13. Atende a qualquer hora. Buriti Alegre, Goiás. É o anúncio aqui do Dr. Guilherbaldo. Na época, anunciou, foi grande colaborador, além de fazer artigos para o jornal, ele também pagava, assinava e pagava anúncios no jornal. Né? Temos ainda Ademar Margonari, vendia miudezas, perfumaria, artigos, arame, farinhas,
comprador de cereais, né? O Grande Hotel de Morrinhos. Olha o curioso, a Casa Santa Cecília. A Casa Santa Cecília, além de vender fazendas, quer dizer, tecidos, armarinhos, louças, ferragens, era representante da gasolina Texaco. Então, a gasolina era vendida nos armazéns, né? Ele era a Casa Santa Cecília vendia gasolinas, né? Acho que nós tínhamos também aqui o Ademar Margonari, o Açougue Central, Puriçano, que era uma pasta de dente, a Casa Beltrão, funcionava lá na João Pessoa, que depois mudou lá para o lado do banco, né? E etc. Acho que o balancete aqui da festa que a gente falou, o balancete da festa de Nossa Senhora da Badia. Em síntese, praticamente é o que a gente queria falar. Mas a minha experiência com o jornal, no início da década de 60, quando Josino Naves assumiu a prefeitura, eu tenho um parente que alugou essa gráfica, do João Guilherme Chaves, né? João Guilherme Chaves já não estava vivo, mas alugou. Ele alugou e tentou relançar o Buriti. Desculpe. Mas só fez uma edição. Houve descombinou lá com sócios, essa coisa toda, não sei o que houve. Mas eu devia ter 14 anos. Eu fui lá na gráfica com ele para a gente ajudar a limpar. Estava tudo aquela empoeirada, aquela poeira para tudo quanto é lado, tudo esparramado. E a gente, aquele monte de jornais, né? E a gente foi carregar aqueles jornais lá para fora e pôr fogo, né? E aí eu me lembro, às vezes ele folheava algum daqueles jornais, o jornal já estava assim, bem profissional na década de 40, até a Segunda Guerra Mundial era colocado em quadrinhos para o pessoal entender, sabe? No jornal. A gente queimou aquilo ali e estava cheio de traça, empoeirado. Mas naquela época, né, você vai pensar em guardar isso aí. Então, é o descaso por negligência pública, né? A gente também leu um pouquinho aqui para falar com vocês do livro Buriti Alegre de Outrora, de Osmar Divino Ferreira. Osmar Divino Ferreira fez uma pesquisa grandíssima e fez um livro sobre Buriti Alegre. Ele foi no arquivo histórico. O Josmar esteve em Itumbiara, pegando os documentos antigos de Santa Rita do Paranaíba. O Josmar foi na PUC, no instituto que existe aqui na PUC, um instituto histórico também, e fez uma pesquisa muito grande e escreveu o livro Buriti Alegre de Outrora. Mas não conseguiu publicar esse livro. Livro que é relativamente caro, né? Tem muitas fotos, e isso, assim, encarece um pouco o livro. E o livro dele tem 26 capítulos, 8 anexos e dezenas de fotografias. Um livro, assim, bem profundo, não é tão didático. E o Josmar não conseguiu apoio para a publicação desse livro. A gente volta para o poder público, né? Esse livro deve ficar aí, qualquer coisa você me corrige, Jonadab,
Ele deve ficar aí, eu acredito, hoje em 30, 40 mil reais uma edição dele, já que ele tem muita foto. Para a gente é pesado, mas para o poder público isso não é dinheiro, né? Eu sei também que a professora Osmerinda fez outro livro também que vai publicar por conta própria, vai publicar também um livro sobre a história de Buriti Alegre. Mas eu acho que um livro também não vai assim entrar em choque com o outro. Eu acho que é o livro da professora, eu tenho a impressão que o livro da professora Esmeralda vai ser um livro assim mais didático, já que a professora, ela é professora e tudo, né? Então, nossos jovens estão assim sem bibliografia, a história da cidade muito resumida, né? Eu estou me alongando muito, mas para concluir minha parte, então nossos jovens praticamente não têm fonte de pesquisa. A última fonte, uma das principais fontes de pesquisa, é esse caderno aqui, na época do Jaimin, prefeito, ele mandou fazer. A professora Osmerinda, inclusive, ganhou um concurso e ela publica a história da cidade. Mas, por problemas técnicos de espaço, essa história que ela publicou, isso ela me disse, foi cortada em muitas partes, aí, por problemas técnicos aí da revista. Então, fica aí o alerta às nossas autoridades, vamos olhar com carinho esse livro do Josmar. Josmar é buriti alegrense, e, curiosamente, um buriti alegrense que não é buriti alegrense, porque o pai dele o levou em Buriti Alegre só para nascer. Nasceu, voltou para. Parece que eu não sei se é Itumbiara que eles moravam. Né? E nessas considerações. Oi, pode falar. Eu também quero falar, porque esses dias que antecedeu o aniversário da cidade, eu fui muito solicitado, porque não tem fonte de pesquisa. Os professores aí das escolas municipais que estavam fazendo seus trabalhos sobre a história, me ligaram muito, mandaram muita mensagem atrás da história, e também a nossa página, Gente Amiga, é onde eles estavam buscando fotos, arquivos dos artigos que a gente publica, porque não tem nada oficial que eles possam oferecer para os seus alunos. Mas é isso aí, né, Jonadab? Acho que para encerrar agora, Jonadab, você já deu assim, o gancho aí. Vamos falar só um pouquinho sobre o grupo Gente Amiga de Buriti Alegre. Grupo, eu não guardo muito data, mas deve ter uns 3, 4 anos. Primeiramente, eu fiz uma página no Facebook chamada Buriti Esporte Clube, que eu quis homenagear meu pai, que foi grande goleiro do Buriti Esporte Clube. E logo eu percebi que a página é muito comercial. Se você não pagar, as informações não chegam para todo mundo. Eles usam lá os algoritmos. Então, ela é mais para comércio. Aí coloquei na época o Jonadab como auxiliar, né, da página, e não conhecia a Jonadab, hein, pessoalmente. Conhecia pelo Facebook, que a gente era amigo. O Jonadab começou a me ajudar, colocamos também o Roner Soares, que nos ajudou muito, porque é um esportista, né? Os assuntos depois foram acabando de esporte, o Roner saiu, e Jonadab e eu criamos a página Gente Amiga de Buriti Alegre. Está com 6.260 e poucos membros. É a maior página temática de Buriti Alegre. E
tem Buriti Alegrense aí do mundo inteiro, pra vocês terem uma ideia, né? Dezenas nos Estados Unidos, na Europa inteira, no Japão. Pois a gente pode, inclusive, falar disso aí. Tem Buriti Alegrense esparramado pelo mundo inteiro e faz parte dessa página. Deixo com o Jonadab aí, para ele fazer mais algum comentário dessa página, do grupo. É alguma coisa que eu tenha esquecido, viu, Jonadab? Você pode complementar aí. Não, essa página ela tem uma importância histórica porque é uma das poucas páginas sobre Buriti Alegre onde a gente está condensando toda a sua história. O pessoal tem colaborado muito, manda muitas fotos, muitos textos, pede para a gente publicar, porque tem muita gente que não sabe usar as ferramentas do Facebook para publicar, então manda para a gente publicar. E a gente tem tentado, na medida do possível, o nosso tempo é curto, que a gente tem as nossas obrigações, mas a gente tem tentado contribuir para o crescimento da página. Eu, mais o Roberto, também estamos fazendo as gravações, as entrevistas com as pessoas, guardando os fatos históricos. A gente está fazendo um extenso arquivo videográfico para a gente deixar para a posteridade, com as pessoas ilustres da cidade, contando as histórias. O Roberto fez um investimento em equipamentos, eu com algumas coisas também, a gente juntou e está nesse trabalho. A gente vem aqui em Buriti Alegre ou aí em Goiânia, a gente grava com essas pessoas e a gente tem publicado esses vídeos aí com os fatos históricos, que o dia que a gente passar para o Grande Oriente, a gente vai deixar esse legado aí para as futuras gerações. É isso aí, Jonadab. E agora, com a pandemia, a gente está usando esse aplicativo para fazer essas videoconferências remotas, e se der tudo certo, a gente vai continuar fazendo, né, com as pessoas através dessa videoconferência. Mas eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e ver até agora, né? E que curtam o vídeo, compartilhem. Vai sair no Facebook e no grupo Gente Amiga de Buriti Alegre no YouTube. E vai ser editado aí pelo Jonadab, que cuida dessa parte de edição, a parte elétrica, dos equipamentos, o manuseio desses equipamentos, fazendo cabo, iluminação. Jonadab cuida disso tudo, né? Eu gostaria que vocês curtissem e a gente pede antecipadamente alguma desculpa para qualquer falha que tenha ocorrido. Um abraço para todo mundo. Jonadab, com as considerações finais. Não, quero deixar também um abraço a todos os amigos, reiterar que a gente pede desculpa por alguma falha técnica ou alguma coisa que a gente tenha deixado passar, mas que esse nosso vídeo de hoje, nossa primeira live, venha engrandecer mais a história de Buriti Alegre. E um abraço a todos.